2020, no primeiro semestre, que a gente começou normal a aula, né? A gente fez Scratch Game Designer. Olha que bacana. Eles criarem jogos, nossa, e depois, infelizmente, a gente perdeu muito porque ficou remoto, né? Ficou ensino remoto. Ah, não, ensino remoto complicou a vida de todo mundo. Então, mas mesmo assim, tiveram, acho que uns alunos lá que conseguiram, instalaram o Scratch no computador. Ai, e fizeram uns joguinhos, umas apresentações, coisas assim, bem simples, sabe? Mas para quem estava no remoto e teve um contato mínimo com o Scratch... Ah, é um avanço, né? Nossa, foi muito legal, foi muito bom mesmo, viu? Graças ao curso lá da UFSCar. Ah, que legal, que bom. Só para situar, o professor Júlio, que é o meu orientador no mestrado, e a professora Aline, esse curso que a Adriana está falando, foram tentativas, iniciativas minhas para mim já ir meio que me preparando numa ideia, numa hipótese para esse trabalho de mestrado. Então, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o STEAM, né, na verdade, antes do STEAM, eu já tinha feito uma outra iniciativa lá no meu trabalho, lá no IFSP, lá de Itapetininga, na cidade de Itapetininga, que foi, aí eu fiz um curso de Arduino para professores. Foi uma primeira tentativa de tentar verificar como é que era essa articulação da robótica junto aos professores. Então, naquele momento lá, eu não conhecia o STEAM ainda. Na minha cabeça estava muito voltada para a robótica, né? Eu estava pensando como é que eu ia colocar o Arduino, como é que eu ia ensinar o professor a ele aprender o Arduino para ele repassar isso dentro da sala de aula. E aí eu fiz alguns projetos, foram muito legais, mas o problema é que daí tinha aquelas linhas de código. E aí isso era um obstáculo. Foi o primeiro problema que eu encontrei. Terminou, acho que foi também um curso muito curto, foi uma extensão, acho que foram de 2 ou 3 meses, com um encontro semanal de 1 hora, né? Mas foi muito legal. Teve bastante gente de áreas, eu lembro que tinha uma professora de letras lá, né? Foi muito interessante. Tinha um professor de artes e o resto era tudo engenharia, né? Mas foi muito legal. Mas foi legal para tirar esses insights que não deveriam, que eu aprendi com os erros, né? Aí depois eu falei, bom, peraí, isso aqui tem que ser um pouco diferente. Aí teve uma iniciativa na UFSCar, que a Adriana lembrou, que aqui na UFSCar de Sorocaba, que daí eu já falei de STEM, né, Adriana? Eu já comecei a falar de STEM. Foi a primeira... BNCC. Isso, foi a primeira tentativa minha de tentar juntar esses universos. Aqui a minha visão, ainda ela não estava... Apesar de eu enxergar o STEM e eu enxergar que a BNCC era uma coisa que veio para ficar, independente das suas questões problemáticas ou soluções, né? Que não é o caso aqui, mas eu senti que em algum momento eu senti que dava para pegar o STEM e casar ele aqui com a BNCC. E naquela época, a minha visão era que é o seguinte, a minha visão é que a BNCC vai vir de cima para baixo, o professor na sua atividade de docência dentro da escola, em algum momento vai ser obrigado a começar a preencher lá os documentos com base na BNCC, não sei quando vai ser isso, mas eu percebi que isso em algum momento vai acontecer, porque ela acaba sendo um documento normativo, né? E aí foi que eu percebi que existiam algumas lacunas ali. Eu falei, dá para trazer o STEM aqui. Só que daí, quando eu fiz o curso, eu já não usei mais o código do Arduino. Eu comecei a usar o blocos, né? Isso, que foi maravilhoso, porque eu também tinha já feito uma outra letiva só de Arduino, e a linguagem lá, acho que era CC+, né? CC, uma coisa assim. C++. É muito difícil. É difícil. Você muito detalhista, né? E o legal dos blocos é que ele abstrai um pouco essa complexidade. Sim. Mas os blocos, eles são um pouco limitantes, né? E aí, depois dessa também, dessa vez da UFSCar, que aprendi também outros detalhes, aí que eu fiz aí eu fui convidado aqui pela Secretaria de Referência e Educação aqui de Sorocaba a pegar esse curso que eu fiz lá e trazer. Só que daí a prefeitura ia ela intermediar junto aos professores dela, né? Lá na UFSCar foi algo bem... Eu anunciei na rede social e quem era aqui da região foi. Tinha até um rapaz que ele vinha de São Paulo. Ele vinha de São Paulo, que era o Rodinei, se eu não me engano. O Rodinei, ele rodava 100 quilômetros para vir aqui.
uma vez por semana, era no sábado, né, o curso. Isso, era de sábado. E aí depois eu fui convidado a fazer esse mesmo curso na prefeitura, só que dentro da prefeitura eu dei uma pegada um pouco diferente, eu comecei a trazer para a prefeitura, aí eu falei, legal, vi que deu alguma coisa certa na UFSCar, outras deram errado, aí eu percebi que eu podia trazer algumas disciplinas da grade para dentro do curso. Então, por exemplo, eu peguei lá, trouxe matemática, trouxe engenharia, geometria, trouxe física, né? Vai lá, professor. E foi legal nesse sentido, tá? Mas eu tô com outros planos, o professor Júlio aí vai me ajudar nesse processo também, tá ajudando bastante no entendimento disso, mas eu tenho planos, né, acho que eu preciso agora, depois desse último encontro, eu vou me dedicar a algumas questões do mestrado, mas eu tenho um plano para futuramente desenvolver um curso no modelo MOOC, né? Online. Mas aí eu quero fazer coisas bem mais amplas com o Arduino, envolvendo programação em bloco e envolvendo o STEM. Divulga quando você for fazer. Divulga. Sim, não. Vocês estão todos no meu contato. Por exemplo, vou dar um spoiler aqui. Eu estou querendo fazer uma estação meteorológica, eu já fiz ela. Ela vai coletar temperatura, umidade, concentração de gás carbono, velocidade do vento, direção do vento. E aí eu vou fazer ela com uma estrutura de cano PVC, com copinhos de café, o resto tudo artesanal ali, para você poder também levar para dentro da sala de aula, e vou fazer a programação dela toda em bloco, para o Arduino. Legal. Legal, porque o Scratch, ele é limitado, mas eu não acho, porque você tem uma certa liberdade de criar os blocos, né? Sim, não tenha dúvida. É que ele é limitado para quem conhece além daquilo. Entendeu? Tá. Esse é o ponto que eu quero chegar. Mas fica tranquilo, eu vou convidar vocês, então. Bom, então vamos lá. Agradeço de novo. Boa noite, Aline. Boa noite, Adriana. Agradeço de novo por vocês estarem aí. Hoje é o nosso último encontro, né? Mas hoje o professor Júlio, que está aqui, ele vai trazer bastante contribuição para a gente aqui. Ele que está me orientando, ele que está me ajudando aí nesse processo. Me salvando, é verdade. Ele sabe dos perrengues aí, né? Se a gente for falar aqui, tem que fazer uma outra reunião, né? Se a gente for lembrar lá desde a banca até agora, mas é o que eu falei para ele lá no começo, né? Eu podia ter dois caminhos, né? Eu podia pegar aquelas críticas da banca e ter ido embora, né? E fazer outra coisa na minha vida. Mas aí eu falei, não, peraí, né? Eu sou capaz de aprender as coisas, né? E aí deu sorte que o professor Júlio é uma pessoa muito brilhante nesse sentido. Ele acha que ele enxergou essa minha capacidade de dar a volta, né? E aprender com meus erros, né? E fico muito agradecido pelo professor Júlio estar na banca lá, assim como a outra professora, esqueci o nome dela agora, mas eu fico muito feliz que o professor Júlio veio ser meu co-orientador nesse processo e tem me ajudado enormemente, me ajudou aí a entender um pouco. E é o que eu falei, se esse mestrado não der nada, pelo menos eu mudei a forma como eu vejo as coisas. Né? Sempre dá para alguma coisa. Então eu queria deixar a palavra com o professor Júlio aí. E aí, vamos lá, professor Júlio, fique à vontade, então. Então, vamos lá. Boa noite, né, mais uma vez. Agradeço aí as palavras do Flávio, e eu acho que em educação, né, conhecimento, de modo geral, a única coisa que nos movimenta é mesmo o interesse e uma humildade, né, para a gente reconhecer o quanto ainda a gente precisa caminhar. Sem isso, a gente não consegue realmente ir para nenhum lugar, né? Então, é com muito prazer que eu oriento o Flávio, né? Tem mostrado aí bastante progresso nas coisas, tem sido muito importante isso. Bom, eu acompanhei as gravações dos encontros, e então o fato de estar aqui hoje com vocês também é no sentido de um agradecimento, porque se não fosse essa participação de vocês, a pesquisa do Flávio não seria possível, né? Então, é um agradecimento meu e dele, né, a vocês por terem se voluntariado, e então eu venho trazer uma contribuição aqui, né? E uma contribuição
que é no sentido de ajudar a refletir várias das questões que vocês levantaram ao longo dos encontros. Eu não tenho soluções mágicas, né? Mas a gente tem aí a retaguarda de uma caminhada toda que ajuda a gente a pensar, e o conhecimento é uma atividade social que a gente constrói lentamente, que a gente constrói passo a passo, né? Então, eu queria me apresentar um pouquinho, dizer que o meu interesse por essa questão da interdisciplinaridade vem da minha própria formação. Então, eu tenho uma graduação em engenharia mecânica pela Unicamp, e o meu mestrado é em artes, especificamente em música, porque eu já tinha uma formação anterior, né, como músico, e o meu doutorado é em educação, mais especificamente sociologia da educação, né? Então, esse percurso todo me levou a me interessar bastante por essa questão da interdisciplinaridade, né? E graças também a esse percurso que eu tenho conseguido ajudar o Flávio a entender certas angústias dele, ou certas dúvidas dele, né? E mesmo porque o caminho que eu fiz também me trouxe dúvidas, também me trouxe angústias, né? E a gente vai, aos poucos, colocando as coisas nos lugares. Bom, eu vou procurar ser sucinto nas colocações, evitar muitas delongas, né? Mesmo porque talvez seja o tipo de discussão que, até certo ponto, pode ser novidade para vocês. Mas a minha reflexão, ela está baseada em 3 partes, né? Então, a primeira parte é um olhar sociológico sobre a questão. Não diria sobre a questão inteira, mas assim, a apresentação de alguns conceitos sociológicos para que a gente possa ter uma compreensão de conjunto, né, da situação. É um embasamento, né, esses conceitos sociológicos. Depois, a segunda parte da contribuição é sobre a escola em si, fazendo uma pincelada, né, uma passagem bem panorâmica sobre o histórico da escola. E a terceira parte, especificamente, a questão da interdisciplinaridade, né? E, então, ao começar por essa base mais sociológica, eu justifico isso pelo seguinte: toda disciplina, toda área do conhecimento tem algumas ferramentas de auxílio para se entender algumas questões. Então, vamos pensar, o biólogo usa o microscópio, né? O astrônomo usa o telescópio, né, que é uma outra dimensão. Então, são lentes, né, que aumentam as coisas para que se possa ter uma visão mais em detalhe. E o matemático, né, usa, por exemplo, o computador. A engenharia também usa o computador como ferramenta, né? Então, esses conceitos sociológicos ajudam a gente a olhar como uma lente para a questão, tá? Então, eu preparei slides como espécies de fichamentos para ajudar a gente na compreensão, tá? Então, vamos lá. Eu vou ficar ausente aqui, quer dizer, eu não vou ver vocês, né? Vocês acho que vão me ver. Mas, se vocês quiserem interromper para fazer alguma pergunta ou fazer uma colocação, vocês podem se manifestar. Se eu não ver, peço para o Flávio me cutucar, né? Seja pelo WhatsApp, alguma coisa, para que eu possa, então, poder responder o que vocês estariam solicitando, tá? Sim, pode deixar. Eu fico de olho aqui no chat, tanto a Aline como a professora Adriana, se tiverem alguma pergunta, podem clicar ali no desenho da mãozinha que eu interrompo aqui o professor e abro espaço para vocês falarem. Maravilha. Tá? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui.
Chegou? Está chegando aqui para mim. Sim, dá para ver. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a minha colaboração é nesse sentido: educação, sociedade e conhecimento, tá? Então, vamos lá. Como introdução, eu queria chamar a atenção, primeiro, para a questão das crianças pequenas, ou mesmo daquelas crianças que vocês podem observar na escola, né? Não só crianças, mas também adolescentes. Então, quando a gente está pensando em crianças muito pequenas, a gente consegue observar nelas um comportamento que muitas vezes ele é guiado pela força, pela impulsividade, pela imposição. Então, por exemplo, uma criança morde a outra, aquela que é mais fortinha num grupo, ela toma a liderança, porque quando ela quer alguma coisa, ela usa a força, né, para conseguir. Vocês acho que já observaram isso, né? Seja na escola, seja com filhos, seja com parentes, né? E aí o que acontece? Os pais ou os familiares, os irmãos mais velhos, os tios, eles vão intervir, professores, né, também, eles vão intervir nessas relações das crianças para ensinar o comportamento. Olha, então você não deve morder, você deve conversar, se a sua opinião é desrespeitada, você não deve gritar, mas você deve pedir, né? Todas essas coisas que a gente conhece, que fazem parte de um processo educativo, que, na verdade, é uma inserção na cultura, né? Então, a cultura a gente pode entender como uma organização de aspectos materiais, e não só materiais, mas também imateriais, do dia a dia, e que possibilitam a nossa existência individual e a nossa relação com os outros, né? Então, esse conjunto vai diferir de sociedade para sociedade, mas a gente aprende, de modo geral, a dominar os impulsos, a gente aprende a dosar a questão da força, a gente aprende que as nossas relações devem ser construídas principalmente com base no diálogo, que não cabe a questão da agressão. Tanto é que existe todo um sistema jurídico que pune alguém que mata, né? Alguém que tira a vida de outra pessoa. Então, essa vivência em sociedade, na verdade, é um processo contínuo de aprendizado. Nós estamos sempre aprendendo um conjunto de regras, quer dizer, a sociedade tem regras, né? E a sociologia, a sociologia é uma ciência que inicia no século XIX, e esses três pensadores que estão aí, Marx, que era alemão, Durkheim, que era francês, e Weber, também alemão, eles são considerados os principais teóricos da sociologia. As pessoas brincam dizendo que são os três porquinhos da sociologia. E as concepções deles, né, a respeito de indivíduo e sociedade, elas são um pouco... elas diferem entre si. Então, para Marx, os indivíduos, eles estão inseridos em classes sociais por fatores econômicos, né? Então, o fator econômico é determinante e ele tem, então, antagonismos e tem contradições. Então, pende muito para a questão do indivíduo. O Durkheim, para ele, o fundamental é a sociedade, né? E o indivíduo se integrando pelas instituições na sociedade. Então, para ele, a questão das normas, dos valores, instituições, tem um peso muito grande. Então, veja que o pêndulo pendeu agora para o coletivo. O Marx era no indivíduo, agora o Durkheim é no coletivo. E o Weber está aí, né? Os indivíduos e suas ações sociais são os elementos constitutivos da sociedade. Então, volta o pêndulo de novo para a questão do indivíduo.
Então, isso no século XIX. No século XX, a gente tem dois autores, né, que propõem outras formas de se analisar essa relação entre indivíduo e sociedade, e procurando entender que essas ações do indivíduo e da sociedade, elas estão integradas, né, e começa a proposição, a integração indivíduo e sociedade, quer dizer, uma coisa não existe sem a outra, e elas estão interagindo constantemente, supera a dicotomia, né, colocada pelos autores clássicos, né, daqueles do século XIX. E esses dois, o Pierre Bourdieu e Elias, né, que nós estamos falando aqui, eles são bastante usados na educação, né, porque eles vão refletir muito sobre a questão da cultura em si. E eu considero o Norbert Elias, né, que é o anterior, né, que é o Elias, esse senhor aqui, Norbert Elias, ele era alemão, então, ele é alemão e o Bourdieu francês. Eu considero bastante o que ele faz na análise, né, nessa análise, né, que estou trazendo aqui para vocês, e ele traz um conceito chamado configuração social. Né? Então, o que é uma configuração social? Então, é pensar nas relações indivíduo e sociedade de uma forma dinâmica. E é claro que ele tem toda uma discussão elaborada sobre isso, e aqui a gente está fazendo uma simplificação muito grande desse conceito, mas que vai ser suficiente para a gente entender o que vem mais para frente. Tá? Então, como exemplo de configuração, nós temos aqui dois jogos. Aliás, o jogo, né, é uma situação que ilustra bem esse conceito de configuração. Então, a mesa de baralho, e nós temos os jogadores, né, os participantes do jogo, nós temos as regras do jogo de cartas, dependendo de que jogo é, e cada participante tem uma estratégia de participação. Então, percebam que são diferentes forças que estão envolvidas, né? Cada participante tem uma força representada na sua estratégia. O objetivo de todo mundo é ganhar o jogo, só que cada um tem uma estratégia para fazer isso. E o jogo tem a sua força também, que são essas regras, que elas não podem ser desrespeitadas. Outro jogo, né, é o futebol. Nós temos diferentes agentes. Temos os jogadores, né, divididos em times. Então, são dois times que interagem entre si. Nós temos as regras do jogo, nós temos o juiz como autoridade, temos os bandeirinhas, que tem uma função, e a torcida, né, que tem também a sua função nesse cenário todo. E todo mundo está envolvido em regras, e todo mundo tem uma motivação, né? Os times têm uma motivação, o juiz tem o seu poder ali, né, também. Então, percebam que, de novo, a gente tem forças envolvidas, né? Nós temos um conjunto de forças. E, então, essas forças estão continuamente interagindo, uma interage sobre a outra. Essa ideia de ação e reação é constante, tá? E o Elias, o Norbert Elias, coloca que a gente só pode desenvolver as nossas características humanas dentro das relações, né? Então, a gente aprende como falar, como pensar e amar dentro das relações. Então, nós somos seres que dependemos de outros seres. Nós não fomos criados para vivermos isolados. Isso é uma relação que não é só a sociologia que estuda, a psicologia também estuda, né? Então, a criança, quando nasce, ela já tem uma série de mecanismos para chamar a atenção dos pais, porque ela necessita, né, primeiramente, do cuidado, né, dos pais. E aí se desenvolve toda uma teoria psicológica e também, depois, posteriormente, sociológica, né? Então, ainda o Elias, né, ele coloca que a gente só consegue trabalhar, estudar e se divertir numa sociedade, e essa sociedade ela está inserida num contexto histórico, cultural e educacional, né, e não está
isolada, né? Então, dentro da sociedade existe também uma série de forças, dentro da sociedade existe uma série de relações, uma série de interações, tá? Então, para esclarecer mais esse conceito de configuração, então, vamos pensar de novo no jogo de futebol. Os jogadores em si. Então, nós temos, por exemplo, 2 times. Cada time tem 11 jogadores. Cada jogador tem a sua origem, tem a sua família, tem o seu trajeto, tem a sua história. Dentro do seu próprio time, eles interagem entre si. Quer dizer, as forças dos jogadores estão em interação dentro do próprio time. E se nós temos 2 times, o time A e o time B, esses 2 conjuntos de forças vão estar interagindo também entre si. Outro personagem nesse cenário é a torcida. A torcida cobra dos jogadores, estimula os jogadores, agride os jogadores. E por quê? Porque a torcida, a gente olha como uma massa de pessoas, mas se a gente for olhar mais de perto essa massa de pessoas, cada um ali tem as suas motivações para estar torcendo para aquele determinado time. São identificações, são frustrações, são aspirações, são uma série de fatores também subjetivos e que vai levá-los a se envolver com o jogo dessas diferentes formas que eu coloquei. Então, pelo incentivo, pela agressão, pela admiração, né? Aí há uma outra relação entre os jogadores e o técnico. Então, os jogadores de um time e o técnico daquele time. Os jogadores do time A e o técnico do time B. Né? Então, percebam, né, como, vamos pensar, são vetores, né, que têm múltiplas direções, N direções. Já falei dos torcedores, que eles, além da relação que eles têm com a torcida, né, perdão, os torcedores, além da relação que eles têm com os jogadores, eles têm uma relação entre si. Quantas notícias chegam para a gente de brigas entre torcedores em estádios de futebol? E se a gente for olhar, tem muitas, porque, de repente, o torcedor do outro time se torna também como um inimigo, né? E as forças dos torcedores de um time se voltam contra do outro time. Então, todos esses personagens também estão inseridos na regra. Tá? Então, fora disso tudo, não tem jogo de futebol. E se a gente não considerar todo esse conjunto, são apenas pessoas que estão em outras relações, né, em outras configurações. Tá? Então, é esse o conceito de configuração. Eu espero que tenha dado para ter uma noção, né, disso. Né? E se a gente transpõe isso no grupo social, não tem essa separação entre indivíduo e sociedade. Né? Então, a gente deve entender uma situação de acordo com o contexto. Então, nós temos que olhar o indivíduo dentro de um cenário e o que acontece nesse cenário. Então, quando a gente está falando de escola e de sociedade, existe uma série de configurações envolvidas aí, né, nesse assunto. Né? Então, tem vários personagens, tem os alunos, tem os professores, tem os gestores da escola, tem toda uma hierarquia administrativa, né, que, na verdade, responde ao órgão máximo da educação no Brasil, é o Ministério da Educação e Cultura. Tá? E todo esse conjunto permeado por relações de força, ou, se vocês quiserem chamar, relações de poder. Tá? E Norbert Elias, ele fala de um outro conceito, que é o hábitos, né? Então, ele fala que é a segunda natureza, ou seja, é o saber social. O que é esse saber social? Aquilo que nós incorporamos como regras da vivência em sociedade. Eu falava lá atrás da criança,
que é controlada, que ela é ensinada a controlar os seus impulsos, né? Os pais, os professores ensinam uma criança a regular os seus impulsos para ela poder conviver e para ela poder preservar também a sua integridade física. E o Elias coloca, né, que o destino de uma nação ele está cristalizado, sedimentado nesse hábitos dos membros de uma nação, quer dizer, do saber social desses indivíduos, de como as pessoas aprenderam a se comportar dentro daquela nação, né? Então, ele fala que o hábitos ele está em constante mudança, mas não é uma mudança rápida, ela é lenta, ela se processa gradativamente, né, mas muda. Então, esse conceito de configuração e de hábitos, eu vou pedir que vocês guardem aí no horizonte, que vocês guardem aí como pano de fundo para aquilo que a gente vai discutir agora, né? Então, eu encerro aqui essa introdução de caráter sociológico. Alguém quer se colocar? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou mesmo pedir alguma orientação de algo que não ficou claro? Não, ficou super claro. Maravilha. Também concordo que a escola é o reflexo da sociedade, né? Sim, sim. A gente que está ali na escola há muitos anos, a gente vê o que acontece, o reflexo da sociedade, da casa, do relacionamento, do emocional do aluno, tudo vem ali para a escola nas nossas mãos. Com certeza, né? Uma batata quente, né? Muitas vezes. Então, como vocês duas são da área de exatas, a gente pode pensar tudo isso como um conjunto muito grande de variáveis, tá? Então, x, y, z, k, ômega, teta, e em matemática, a gente fala que nas equações as variáveis podem ter graus de liberdade, né, como é o comportamento de determinada variável. E, então, a gente pode dizer que tem 2 graus de liberdade, 1 grau de liberdade, 3. Aqui a gente vai pensar essas variáveis todas com N graus de liberdade. Tá? Quer dizer, elas podem assumir múltiplos comportamentos e não são previsíveis, né? Então, esse conceito da não previsibilidade é uma diferença, por exemplo, em relação ao que o Marx coloca, né? Porque o Marx pensa a sociedade dentro de um conceito, dentro de um âmbito que a gente chama estruturalista, quer dizer, como se houvessem regras, como se houvessem mecanismos previsíveis na sociedade, mas, na verdade, a gente vai entendendo também pela história que não é bem assim, né? Então, vamos lá, voltar especificamente agora para a questão da educação. Então, como a gente está comentando aqui, né, a educação não pode ser pensada dissociada da sociedade. Professor, oi, posso colocar uma questão? Claro. Ouvindo aqui a fala, eu sempre aprendo. Aí eu estou pensando aqui um pouco, né? Eu vi aquela discussão ali do futebol, então eu entendi então que de uma forma simplista, para que o evento futebol aconteça, aquelas questões ali, evidentemente, na sua quantidade, na sua intensidade, elas estão inerentes ao evento futebol. Posso entender assim, de certa forma, que o futebol existe por conta dessas variáveis em momento diferente, em intensidade diferente, em quantidade diferente. Tudo bem? Esses elementos, eles estão envolvidos no conceito de futebol. Perfeito. O jogo de futebol, os agentes envolvidos no jogo de futebol, ou os atores, né, se você preferir, eles constituem o que dentro desse conceito do Norbert Elias chamamos de configuração. Então, não é um conjunto, né? A gente fala, então, o jogo de futebol, a gente pode pensar o estádio como um conjunto, o jogo, uma unidade. Mas, se a gente olha de perto a questão do jogo, a gente vê que tem vários grupos envolvidos e que eles estão interagindo,
Tá? Então, é mais ou menos como se a gente olhar, por exemplo, para um corpo, né? Seja um corpo humano ou um cachorro, né? Então, aquilo é um corpo, mas se a gente olhar de perto, ali tem milhões de células que estão interagindo. E se a gente olha cada célula no seu interior, elas têm ali o que nós chamamos de organelas, né? Que estão também no processo de interação. Então, um conceito da física que hoje se aproxima bastante, né, vamos dizer, ao contrário, né, essa ideia da configuração até pode ser aproximado um pouco desses elementos da física quântica, né, que são múltiplas partículas, podemos dizer assim, que estão numa interação incessante entre si. E se a gente olha de um modo, a gente pode entender como uma unidade, mas se a gente olha mais próximo, existem muitos fatores ali interagindo. Sim. Não, perfeito, porque eu comecei a pensar aqui, né? Se esses fatores que envolvem e o reflexo mais fácil, mais rápido que a gente enxerga é o jogo de futebol acontecendo com todas essas variáveis que foram interagidas, foram manipuladas no processo, eu comecei a pensar aqui, fazendo uma abstração disso para o ambiente educacional. E aí, pensando naquele gancho lá do hábitos, né, que o professor deixou ali. Será que, às vezes, de certa forma, nós não vemos, pegando esse cenário do futebol como base, como referencial, e trazendo para a educação, que vai ter os seus elementos, vai ter os seus atores, e aí essa questão do hábito, a gente, e por ter essas interações dessas variáveis, N variáveis que estão dentro do contexto educacional, escola, direção, ensino, BNCC, e entre outras coisas, e o hábito, né? Será que isso a gente não está virando um processo de que, onde eu quero chegar, pelo fato de ser assim, e habitualmente isso acontecer assim, isso vai acontecer amanhã, e vai continuar sendo assim depois, semana que vem, mês que vem, ano que vem? Eu fiquei pensando aqui essa relação, né, do anterior, e que eu tinha uma fotografia que eu olhava para trás, eu vejo aqui, e eu acabo me contaminando nesse cenário, porque eu acabo sendo um indivíduo, né, um elemento, um ator nesse cenário, nesse palco. Então, quando a gente pensa em hábitos, a gente tem que ter também no horizonte de que não é algo fixo. Ele é dinâmico, ele está em processo de mudança. E o que eu vou estar apresentando agora é uma tentativa de mostrar que dentro da educação, essa ideia de hábitos, ela também foi sofrendo uma mudança até a gente chegar à configuração que nós temos hoje. Então, talvez o que vem agora possa lhe responder essa questão. Então, mantenha ela no horizonte, que caminhando para frente, veja se responde. Senão, a gente volta a discutir. Não, certo? Certinho. É que nessa trajetória, não sei, a Aline e a Adriana, nessa trajetória, eu percebo que essas coisas, elas vão mudando, né? Mas perfeito, é isso mesmo. Aí quem colocou aqui uma pergunta? A Adriana colocou aqui no chat, os hábitos não podem ser considerados mecanismos. Precisamos refletir sobre os hábitos. É exatamente mais ou menos o que eu tentei falar, mas eu não coloquei direito. É exatamente. Só que a gente não pode entender hábito no sentido corriqueiro da palavra, né? Quer dizer, a gente está falando, ele tem o hábito tal, né? Tem o hábito de chegar atrasado, ou tem o hábito de não respeitar o professor. Não é bem isso, né? O conceito de hábito aqui, ele diz respeito a uma série de códigos que nós introjetamos ao longo da nossa inserção na sociedade. Quer dizer, eu citei lá no começo a criança que começa a se relacionar com as outras pelos impulsos, pela agressividade, e aos poucos ela vai sendo ensinada que existe uma maneira de se comportar
com os outros, com a sociedade. Então, é a maneira como a gente aprende a relacionar. Então, vamos aqui um outro exemplo. O Norbert Elias fala que o hábitos está muito introjetado nos membros de uma nação, né? nos participantes de uma nação. No Brasil, as pessoas não têm uma atenção em relação a certos, uma clareza em relação a certos comportamentos sociais. Então, por exemplo, você vai num supermercado e o estacionamento está cheio de carros. Você encontra uma única vaga, mas você não pode estacionar porque alguém deixou o carrinho do supermercado ali, em vez de guardá-lo no lugar apropriado. Então, é um comportamento que não levou em conta que outra pessoa iria se beneficiar daquela vaga se eu não tivesse a despreocupação de deixar um carrinho naquele lugar. Então, esse tipo de comportamento na nossa sociedade brasileira é muito comum. Então, nesse sentido, é a maneira como nós estamos habituados a agir em sociedade, certos códigos de comportamento, né? Então, esse tipo de comportamento que eu citei aqui não existe em outras sociedades, né? Vamos pensar nos japoneses, a preocupação com o espaço do outro é muito grande, tá? Então, difere de lugar para lugar. Então, ficou um pouco claro essa ideia do hábitos? Sim, para mim ficou claro, professor. Sim, para mim também. Eu tinha entendido o que você quis dizer de hábitos, mas eu digo assim, que acaba virando uma falta de educação, né? Sim. A cultura é ausente, porque como você deu o exemplo aí do carrinho que a gente larga a gente não, né? Largam, porque eu tenho o hábito de guardar o carrinho onde eu peguei. Sim, Graças a Deus, eu refleti sobre isso e comecei a mudar meus hábitos. Sabe? Então, eu pego o carrinho e levo lá. Se você está muito longe, dependendo do mercado, eu deixo mais próximo, deixo num lugar que não vai atrapalhar ninguém, sabe? E agora você falou aí dos japoneses, me veio na mente aquela época da Copa do Brasil aqui, né? Na Copa do Mundo. E todos ficaram admirados que os japoneses limpavam o ambiente deles, nos estádios, para não deixar sujo para outra pessoa, né? Isso é hábitos, né? As crianças nas escolas japonesas... Isso é educação, né? Elas tomam lanche juntas, mas em todas as escolas japonesas, as crianças depois limpam o ambiente. Sim, né? Elas limpam a mesa, elas limpam o chão, né, e depois voltam para as salas de aula. Então, inclusive elas ajudam a limpar a sala de aula. Eu já ouvi falar até de casos que elas ajudam a manter o banheiro limpo da escola. Então, é uma coisa assim que é um hábito bom, né? É uma preparação para a vida coletiva, né? Quer dizer, de você viver em conjunto, respeitando que há outros que precisam também daquele espaço, né? E em educação, quer dizer, esses princípios relacionados a forças, né, que nós estamos falando aqui, que existem nas configurações, eles estão... essas relações de força estão presentes também na educação, né? Então, nisso há questões de liberdade e de submissão, porque a educação, ela está no meio desse conjunto de configurações, né? Então, há tensões e relações de poder também na sociedade, no qual a educação também está inserida, tá? Então, vamos para frente. E ainda, dentro agora dessa questão da educação, eu vou me reportar lá para a antiguidade, né? Então, no mundo antigo, Grécia e Roma, nós tínhamos dois tipos de educação, que eram chamadas de artes. Nós tínhamos o que eram chamadas de artes liberais, então, que era a educação destinada aos homens livres. Quem era o homem livre? Aquele que podia apresentar e defender as suas ideias na polis, na cidade,
né? Então, artes liberais, artes que libertam. E nós tínhamos as artes mecânicas, que era a educação destinada para aqueles que iriam servir, né, os escravos. Né, os escravos eram prisioneiros que eram capturados, né, de outras cidades-estados e que eram, então, submetidos, eles eram dominados e destinados à servidão. Né? Então, o que compunham cada uma dessas artes? Então, as artes liberais, as artes que libertam, as artes que educavam o cidadão livre, aquele que ia discutir, apresentar, defender e discutir as suas ideias na sociedade, né, na cidade. Nós tínhamos duas bases, dois alicerces. O trivium, que era a ciência, eu coloquei entre aspas, porque não é o mesmo conceito de ciência que a gente tem hoje, tá? Mas era, vamos dizer, o campo da palavra, que era composto, então, pela gramática, pela lógica e pela retórica. A retórica, então, o conhecimento para se convencer alguém. Então, o trivium era o conhecimento relacionado à palavra. E o quadrivium era a ciência ou o conhecimento relacionado ao número. Então, faziam parte do quadrivium a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Né? Então, a música, hoje considerada dentro do campo das artes, então, mais propenso à área das humanas, na antiguidade, ela era um conhecimento numérico. Né? E o trivium e o quadrivium, eles estavam interrelacionados, e esses saberes, eles estavam imbricados um no outro. Então, a ideia da retórica, a arte de convencer, ela estava presente na música. Então, um aspecto do conhecimento da palavra estava imbricado no conhecimento numérico, a música, mesmo que essa música não tivesse palavras, que fosse só música instrumental. E a lógica, né, então, é um elemento da palavra, um elemento da ciência da palavra, presente na ciência do número, através da aritmética e da geometria. Tá? Então, o homem livre, ele era educado nesses dois alicerces, e isso permitia, então, que ele criasse as suas ideias, que ele elaborasse e defendesse as suas ideias. Tá? E as artes mecânicas, né, também conhecidas como artes servis ou vulgares, que elas não eram próprias ao homem livre, elas eram impróprias ao homem livre, elas eram destinadas aos servidores, aos escravos. Então, quais seriam? A tecelagem e a costura, a agricultura, a arquitetura, a vida militar e a caça, o comércio, a cozinha e a metalurgia. Tá? Então, se a gente olha em perspectiva, houve uma mudança tremenda, né, nisso. E essas atividades aqui viraram, vamos dizer, atividades exercidas dentro de um conceito de liberdade, né? Que hoje elas são chamadas de profissões liberais, né? Então, um profissional liberal, um industrial, né? Pode ser pensado nesse sentido, um arquiteto, né? E então isso já dá uma primeira pista para a gente dessa questão das alterações, desse processo dinâmico, né, que as sociedades estão submetidas. E agora, né, então, a gente está fazendo círculos concêntricos, estamos falando de educação, falamos de educação de um modo amplo na antiguidade, e agora a gente vai começar a entrar num outro período histórico, e através de um autor da sociologia, o Emile Durkheim, que ele vai falar especificamente da escola, né? Então, que o conhecimento do passado é importante para se interpretar o presente. E que, na passagem do mundo antigo, na passagem, então, entre a antiguidade, entre a cultura clássica greco-romana
e a cultura, vamos dizer, moderna, que veio depois, né, a Igreja Católica foi um agente, foi uma ponte, né, então, entre esse conhecimento antigo, entre essa cultura clássica antiga e as demais culturas que estavam em formação, né, então foi um agente social, e a gente pode pensar também a Igreja Católica aí como uma configuração, né, também, né, uma configuração social, e relações de poder estão imbricadas aí. Então, vamos olhar essa configuração um pouquinho mais de perto, né? Então, para a Igreja Católica, a pregação era necessária, e era uma novidade, né? A pregação dos padres, né? E era uma forma de se educar as pessoas pelo convencimento. E para que se fosse possível pregar, era necessário tanto conhecer a língua, né, quanto a natureza humana. E aí, o que fez a igreja, né, essa configuração igreja, essa configuração social que foi a igreja? Ela foi buscar, na cultura da antiguidade, a língua e o conhecimento do homem. Então, ela vai buscar, não nas artes mecânicas, mas ela vai buscar nas artes liberais, né? E essa necessidade de formar pregadores, então, pessoas que conhecessem a língua e conhecessem a alma humana, fez com que a igreja, com o poder que tinha, a criar centros de ensino, né? E esses centros de ensino foram os germens da escola atual, e eles surgiram nas catedrais, né? Então, a Igreja Católica, quando ela vai buscar esse conhecimento na cultura clássica, ela vai emprestar também elementos do paganismo, né? Então, o elemento laico, o elemento não religioso, ele vai entrar na escola por esse viés, né, pelo paganismo, e ele vai tender a crescer dentro da escola. E esse crescimento do pensamento laico, não religioso, vai fazer com que a escola se dissocie da igreja e que o poder civil, vamos dizer assim, as municipalidades, comecem a manter a escola. Então, não é mais aquela configuração original, que permeada por um conhecimento, uma intenção, um poder religioso, espiritual, mas agora é um outro tipo de poder que está em jogo, né? Então, a escola laica, a escola não religiosa, né, ela herdou do cristianismo a ideia da conversão em relação à sua natureza, quer dizer, não é a conversão no sentido espiritual, mas a natureza da conversão, quer dizer, o que é essa natureza? Tocar as profundezas do espírito humano, né? Quer dizer, não ficar na exterioridade, não ficar na superficialidade, mas ir fundo, entrar nas profundezas, envolver a pessoa inteira. Então, aí se daria um processo de transformação ou de conversão. Então, essa ideia que vem do cristianismo, que está presente na escola laica, né, no princípio, no começo, tá? Tá. E agora, então, a gente vai olhar para uma outra pensadora, também francesa, só que ela é agora do século, era contemporânea, né, Anne-Marie Chartier. Ela vai trabalhar, ela vai pesquisar sobre a cultura escolar. E aí ela faz uma afirmação que vocês citaram já aí nessas discussões, né, que existe uma névoa entre o que é ideal para a escola e o que é escola real. Então, eu me lembro da Aline falando no encontro da semana passada dessa disparidade, né, do que vem pelo governo e o que é real na escola. Então, Anne-Marie Chartier também fala isso, e ela fala lá da realidade da França, né? Então, existe uma névoa entre aquilo que é ideal, aquilo que é desejado e aquilo que é o real. A Anne-Marie Chartier, ela tem uma pesquisa muito interessante, ela vai olhar para aquilo que ela chama de práticas de longa duração. Quer dizer, vamos dizer, costumes, né, dentro da escola, o cotidiano da escola,
o dia a dia da escola, então, essas práticas, né, de longa duração. E ela vai procurar se aproximar dessa ideia através do que nós chamamos de suportes de escrita, então, os cadernos, as cadernetas, as penas de escrever, os lápis, as esferográficas, né? Então, os cadernos traziam redações com as ideias, né? E ela vai fazer essa pesquisa num período muito longo, entre a Renascença, que é aproximadamente o século XIV, até agora, o século XXI. Né? Então, o que está permeando essa pesquisa dela é que a escola sempre se atrelou aos valores vigentes em cada época. Né? Então, as configurações sociais de cada época, sofrendo as mudanças de hábitos, né, que não são rápidas, mas são lentas, elas vão estar sempre se espelhando como valores dentro das práticas da escola. Tá? Então, dessa forma, se lá no século XIV, na Renascença, a gente tinha como parte da configuração social uma só lógica que estava a serviço de uma só moral humanista, ao contrário, no final do século XIX, o início do século XX, a gente tinha várias religiões, a moral não era múltipla, mas as religiões eram muitas, e havia uma diversidade de opiniões. Então, há uma diferença de configuração entre esse momento e esse momento aqui, entre o século XIV e o final do século XIX e o começo de XX. Há uma mudança de hábitos, né? Então, nesse sentido, para ilustrar, o aluno da Renascença, então, século XIV, dentro do contexto humanista, né, que era o predominante na época, a pergunta que era feita nas redações escolares, né, poderia, esse tipo de pergunta, o que eleva a dignidade do homem? A resposta esperada seria a liberdade. E o que seria um homem indigno? Né? Então, seria o covarde ou o tirano. Então, isso é um determinado tipo de valor, isso é um determinado tipo de visão, isso traduz um certo tipo de hábitos, tá? Agora, ao contrário, para o aluno do século XIX, né, no colégio republicano, então, quando já uma fase posterior à Revolução Francesa e a ideia de república se instala. Então, essa pergunta, o que eleva a dignidade do homem? A resposta, o trabalho. E o que seria um homem indigno? O bêbado. Né? Então, veja só, é uma outra configuração. Por quê? No século XIX, já há um crescimento e um fortalecimento da indústria e uma modificação já muito profunda nas formas de produção, que já incorporaram bastante da técnica, bastante da tecnologia e questões da ciência. Né? Então, a primeira fase da Revolução Industrial acontece exatamente pelo uso da máquina a vapor. Então, nesse conceito, né, de produção industrial através da máquina, já tem princípios científicos, né? Há todo ali um estudo da física, né, o ciclo de Carnot, as leis da termodinâmica envolvidas, e a produção em massa, então, uma forma de trabalho que se torna predominante. Então, trabalhar era algo que eleva a dignidade do homem. Tá? E quem não trabalha não tem dignidade. O bêbado não trabalha. Então, ele não seria digno, né? Ele seria indigno. Então, perceba que são valores, né, que fazem parte de configurações distintas. E nesse mesmo contexto, né, no âmbito rural francês, numa escola rural francesa. Então, a oração seria a contemplação da natureza, mas também seria o trabalho, né? Então, a contemplação da natureza
leva ao trabalho. Então, de novo, a questão do trabalho como um fator central para as configurações sociais, para as ideias, para as relações sociais do século XIX. Né? Então, a questão de força, de poder, vinculada à ideia de trabalho. Então, agora, no século XXI, a escola francesa, nós temos agora uma outra configuração, nós temos outras lógicas de poder, nós temos outras forças sociais concorrendo. Né? Então, o que a Anne-Marie vai detectar? Que existe um grande uso de fichários e cadernos que se relaciona mais com o cotidiano, funcional, né, uma forma prática de se organizar o cotidiano, do que com uma estratégia de ensino. Então, dessa forma, disciplinas tidas como centrais, a língua francesa e a matemática, vão utilizar fichários. E as artes e as humanidades, elas vão usar cadernos. Então, a lógica que está por trás disso é o seguinte: os alunos devem saber classificar os saberes escolares, mas se constatou que eles até classificam, né? Eles lidam com as formas e semelhanças dos conhecimentos, mas eles não conhecem, né? Eles não sabem do que eles estão falando. Eles representam, mas não definem. Então, a Anne-Marie dá como exemplo a fala de uma criança, de uma aluna, né, de 7 anos. Então, que ela fala: nós estudamos tecnologia. Eu não sei o que é tecnologia, mas nós estudamos muito tecnologia. Né? Então, a disparidade, né, desse comportamento. O que está por trás disso? Né? Se a gente olha em perspectiva, a gente vê essa mudança de hábitos, a gente vai vendo a mudança das configurações. Então, no princípio, uma educação pautada por princípios humanistas, ela vai perdendo essa característica e, aos poucos, ela vai se voltando para outros interesses. Então, a ênfase dada no ensino da matemática, por exemplo. E por quê? Porque a matemática está na base do conhecimento científico, né? Ela permeia muito isso. E esses procedimentos artesanais da cópia, do uso de cadernos, e isso vai desaparecendo e vai dando lugar a procedimentos mais fugazes, né, que eles são mais descartáveis. A ideia é da descartabilidade, um fichamento é mais descartável, né, que eles passam a dificultar ou mesmo impedir o registro desse dia a dia escolar. A ficha se pode jogar fora. Né? Então, se por um lado a escola de outros séculos ela tinha uma ideia de solidez e de profundidade incorporada, a escola da contemporaneidade ela tem a fugacidade como um ponto forte, essa volatilidade como ponto forte. Essas práticas do fichamento e aprendizado da manipulação complexa, né, de muitos suportes de fichas, uma lógica bastante complexa, na verdade, eles estão remetendo ao cotidiano das empresas, né? E na realidade das empresas, não se espera muito que haja uma reflexão e uma postura crítica, mas antes uma disponibilidade para você cumprir metas, né? Você atingir metas, você cumprir tarefas. Né? Então, é o que está por trás. E, então, a questão do trabalho fica sendo bastante relevante também agora, né? E o trabalho no contexto industrial, o trabalho no contexto empresarial. Né? E aí vou trazer uma outra pensadora, uma judia alemã, chamada Hannah Arendt, que ela vai discutir, dentro de uma obra chamada Condição Humana, o conceito de labor e trabalho. Então, o que seria labor? O labor são ações que elas são realizadas para suprir necessidades imediatas e cotidianas. Então, por exemplo, cozinhar. A gente vai fazer um pão, né? Ou a gente faz o pão, e o pão, se ele durar 2 dias, 3 dias, pode ser muito, né? Dependendo de quanta gente tem na casa ali para comer, ou como eu como, né? Então, o pão, ele é para ser consumido. O trabalho,
ele é a produção de objetos que eles vão ser duráveis no tempo, eles vão ser destinados ao uso. Então, por exemplo, se a gente for pensar em fazer um móvel, eu tenho um conhecimento que eu vou aplicar na produção desse móvel. Vamos pensar, um armário, né? Eu tenho um conhecimento que eu vou aplicar, uma técnica que eu vou aplicar, uma tradição que eu vou aplicar, e se esse armário for bem feito e se ele for muito bem cuidado, ele pode durar séculos. A gente vai em museus, por aí a gente encontra aí móveis de 300 anos, né? Quem já foi para Minas Gerais, Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, tem ali, né, objetos de 300, 400 anos, né, que estão ali. Então, o consumo, ele implica o desaparecimento do objeto, e o uso implica a permanência do objeto. Então, eu vou cuidar bem de alguma coisa para que ele dure no tempo, né? Então, se eu cuidar bem do meu armário, ele pode durar aí um século ou até mais. Então, o labor, ele traz a ideia do exercício contínuo, ele é um atributo do corpo, ele é uma função do corpo. E o trabalho, ele caracteriza o fabricante do mundo, quer dizer, o homo faber, aquele que cria coisas, cria objetos que, postos no mundo, eles duram, quer dizer, eles são permanentes e eles vão se contrapor à impermanência humana, que eles trazem a ideia de estabilidade e de durabilidade. Então, na contemporaneidade, essa ideia de trabalho, né, como algo que cria objetos para o uso, que são permanentes e estáveis, eles vão ser sacrificados em quê? Em nome da abundância, né? Por quê? Porque a abundância, ela é um fator que interessa ao nosso sistema de produção atual. Então, se a indústria hoje não produzir coisas que durem cada vez menos, ela não se sustenta. A gente vê isso muito pelos carros, pelos eletrodomésticos, né? Tudo dura muito pouco, porque precisa se alimentar uma cadeia de produção. Então, o que acontece? A ideia de trabalho passa a ser associada à ideia de labor. Aquilo que era para ser durável passa a ter uma vida útil curta para justificar a produção. Eu me lembro, né, que quando eu era criança, minha mãe tinha uma máquina de lavar roupa aí por 20 anos, né? A minha primeira máquina de lavar não durou talvez nem 10, né? Tudo é muito breve, né? Tudo é muito rápido. Então, na sociedade contemporânea, trabalhar significa produzir para favorecer o consumo. Então, o labor e o trabalho passam a significar a mesma coisa. Então, a gente tem a ideia do trabalho abstrato. Então, o trabalho abstrato é aquele que está associado à ideia do labor. Então, o trabalho que promove o consumo. Nesse sentido, daí o trabalhador, ele é despersonificado. Em contrapartida, o trabalho concreto, aquele que é associado à ideia de durabilidade, e ele vai criar estabilidade, né? E então esse tipo de trabalho ele vai comportar os projetos pessoais e a produção de saberes, né? Onde a humanidade de cada pessoa pode ser realizada, né? E aí a gente tem a escola, né? O que é a escola? É uma instituição que hoje, né, contemporaneamente, ela está em boa parte preocupada em inserir o indivíduo no mercado de trabalho, mas não no sentido do trabalho concreto, né, aquele que realiza a humanidade, mas no sentido do trabalho abstrato, aquele que vai estimular o consumo, aquele que vai se associar à produção do consumo, né? E a escola, nesse sentido, lembrando que a escola é todo um planejamento estatal. A escola depende de um projeto de sociedade posto por quem governa determinada sociedade. Então, ela não vai levar em conta o desejo individual, mas ela vai levar
O que seria esse desejo? O desejo, né, individual seria aquele que porta as aspirações humanas e que aguardam a realização. Então, ela vai pensar em massa, ela vai pensar em todo mundo como uma coisa só, sem diferenciação. Então, não importa a trajetória dos alunos, não importa a história dos alunos, não importa o desejo dos alunos, não importa a realidade que o aluno viva, né? Me lembrava, da semana passada, vocês, acho que foi a Aline que falava, né, da realidade dos diversos lugares que ela passou. Né? Foi. Foi, né? Foi. Uhum. Então é isso. Há grandes currículos imensos que olham para esse país enorme que a gente tem como uma coisa só. Sem levar em conta, vamos pensar o caso da Aline, né, o Rio de Janeiro. Se a gente olha o Rio, o estado do Rio, existem diferenciações entre os diferentes lugares. A gente pensa na cidade do Rio, a realidade do Leblon, que é o Leblon, a realidade de Macaé, que você estava falando, coisas completamente diferentes. Então, há desejos diferentes, há, vamos dizer, configurações diferentes, né? Há forças diferentes, né? Eu acho que também na fala da Aline, que ela dizia de que em muitos lugares os alunos querem trabalhar na indústria local, né? Querem, as moças querem sair da escola e com um projeto de casamento. Então, vejam, que são diferentes desejos relacionados a contextos diferentes. Né? E aí o descompasso entre o que a escola traz e essas realidades. Né? E aí a estanqueidade dos saberes, na realidade da escola, né? A estanqueidade dos saberes e o desprezo pelos conhecimentos não racionais. Então, se afasta, voltando lá naquele, vamos dizer, naquela educação da antiguidade, né? Vamos dizer, a escola ela vai se afastar desse espírito das artes liberais e ela vai se aproximar mais do espírito das artes mecânicas, né? Que estão mais relacionadas à repetição e à condição de servidão. Quer dizer, o estímulo, a intercambiabilidade do conhecimento, a comunicação dos conhecimentos, a noção da realidade que se vive, tudo isso vai ser ignorado e a gente vai aprender conteúdos, e esses conteúdos sem um posicionamento crítico. Tá? E aí a gente tem um pensador brasileiro, Paulo Freire. Paulo Freire vem trazer para a gente, ele fala da concepção bancária de educação. O que é essa concepção bancária? Né? Então, aquela educação que é baseada na narrativa e na apresentação da realidade como algo estático. Quer dizer, sem essa ideia de que a gente está... que existem forças, né, que competem, como times diferentes que estão jogando, com interesses distintos, com estratégias diferentes, submetidos a regras. Então, é como se o conhecimento fosse desvinculado dessa noção, bem compartimentalizado e bem comportado. Né? Então, se a gente olha a própria formatação física das salas de aula tradicional, como é que é? É todo mundo sentado, perfilado, né, um atrás do outro, e o professor colocado na frente como aquele que, simbolicamente, é aquele que sabe mais que todo mundo, né, aquele que tem algo para enfiar na cabeça de todo mundo. É alguém que está, vamos dizer, hierarquicamente, numa posição superior, mas não está junto na mesma realidade, né, submetido ao mesmo conjunto de forças. Né? Então, para o Paulo Freire, essa educação bancária, ela vai falar de conteúdos que são alheios às vivências concretas das pessoas. E o educador, o professor, seria aquele, né, o agente que vai encher a cabeça dos alunos como se fossem gavetinhas separadas ou contas bancárias, com retalhos desconectados do todo. E o Paulo Freire, então, ele vai falar de opressão. Né? Então, opressão...
claro, ela está muito associada a realidades sociais, mas se a gente olhar de uma maneira ampla, né, então a opção é aqui, a opressão é tudo aquilo que vai impedir o sujeito, né, em sua capacidade de ser mais, de realizar-se em seus desejos e na complexidade de sua humanidade. Então, voltando lá a Hannah Arendt, a opressão é aquilo que vai impedir os projetos humanos de cada ser. Tá? E a gente pode viver... A opressão não existe só numa realidade de pobreza, ela existe também numa realidade de riqueza, de abundância. Quando a gente está tão mergulhado num conjunto de relações que a gente não consegue entender o sentido de tudo aquilo, e a gente não consegue se reconhecer como um ser, como uma entidade autônoma no meio disso tudo, né? Bom, agora eu vou entrar especificamente na questão da interdisciplinaridade, né? E vou trazer a contribuição de uma pensadora portuguesa. Ela estuda epistemologia, né? Que é o estudo das ciências. Então, o que fala a Olga Pombo? Que a gente não sabe fazer interdisciplinaridade, e que a gente tem aí diferentes conceitos: multidisciplinaridade, polidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Então, na verdade, o que tudo isso quer dizer? Muita gente não sabe, né? E muita gente fala isso, mas não sabe como trazer isso à prática. Mas o que isso está estabelecendo para a gente é que há uma ação recíproca, há uma interação entre várias atitudes quanto à disciplinaridade. A gente pode ter diferentes posturas em relação à disciplina. Ou eu olho para ela de uma forma estanque, isolada, ou eu procuro fazer relações disso com o universo, né? E ela fala que existe, dentro dessa postura da interdisciplinaridade, uma resistência à especialização. Então, a interdisciplinaridade é um espaço onde a gente vai pensar essa condição fragmentada da ciência, e a interdisciplinaridade expressa também essa saudade por um saber unificado. Então, no fundo, esse saber lá da antiguidade, né, esse saber que libertava, esse saber que possibilitava a gente pensar pela palavra e pensar pelo número também, né? E a ciência moderna, ela tem uma tendência muito forte à especialização, e isso vai crescer muito a partir do século XIX, e continua ainda hoje de maneira cada vez mais intensa, cada vez mais profunda, né? Então, a Olga Pombo fala que o especialista, ele sabe cada vez mais acerca de cada vez menos, né? Então, ele sabe muito, cada vez muito sobre pouco, né? Então, esse gesto da especialização é a incomunicabilidade entre ramos que antes constituíam uma cultura científica, né? E a especialização, ela vai se tornando cada vez mais forte, porque ela vai gerar competição por financiamento, de maneira que o caráter público e universal desinteressado da ciência vai se perdendo. Olha, um exemplo disso é o seguinte: não sei se vocês sabem, né, mas existem editoras especializadas em artigos científicos, grandes corporações estrangeiras. Então, se você quer ter acesso ao conhecimento científico, você vai no que está sendo publicado a respeito de determinado tema, seja na matemática, na engenharia, ciências humanas, computação, sei lá. Mas essas grandes editoras cobram, né, e cobram bem, cobram em dólar, não cobram em centavos. Mas se você quiser baixar um artigo científico internacional, você tem que pagar. Se você está vinculado a uma instituição de ensino superior, você tem aí um credenciamento, no Brasil pela CAPES, né? Mas se eu fosse um pesquisador autônomo e eu quisesse conhecer o que internacionalmente está sendo pesquisado, eu teria que pagar. Então, esse caráter público universal desinteressado da ciência
vai sendo perdido, né? Continuando, a Olga Pombo, ela fala que a primeira metade do século XX teve uma produção científica enorme, muito, muito profícua. E ela foi possível porque os cientistas desse período, eles tiveram uma formação muito pluridisciplinar, né, que é herdeira desse conceito das artes liberais. Então, se a gente pensa, por exemplo, Einstein, que é tão conhecido pela teoria da relatividade, ele era músico. Uma série de cientistas que trabalharam na área da química ou da física, eles tinham uma formação profunda em línguas, em latim, conheciam música, conheciam muita história, né? Conheciam profundamente também a física, a matemática. Então, ela fala, né, que esses cientistas dessa primeira metade do século XX, eles só puderam fazer o que fizeram porque ainda tiveram essa formação pluridisciplinar, né? E ela também diz que o próprio desenvolvimento da ciência, depois da Segunda Guerra, levou à percepção de que não há uma linearidade no conhecimento. Há um cruzamento de dados e de hipóteses que vêm de diferentes fontes, diferentes áreas disciplinares e que são necessários, né? Então, ela fala que isso mostra que é o mundo, que é o universo resistindo ao seu retalhamento disciplinar, em caixinhas, né? A ideia do Paulo Freire. De modo que isso fez que se despertasse uma preocupação com a heurística. O que é heurística? A heurística é a arte de você criar, a arte de você inventar, de você fazer relações, né? Ela diz também, né, que os currículos escolares supervalorizam a ciência e a tecnologia, mas a heurística, essa arte de inventar, essa arte de fazer descobertas, é deixada de lado. A reflexão e a criatividade não são exercitadas e a tendência é a imitação. Quando eu fazia engenharia, eu entrei com uma expectativa muito grande no curso de engenharia, né? E achando que a gente ia criar coisas, achando que a gente ia inventar coisas, e eu fui vendo que não era bem assim. Todo mundo entra, Júlio, nesse pensamento. Todo mundo entra com esse pensamento. E é frustrante, né? É muito frustrante. Eu comecei a perceber depois do meu segundo ano que as coisas não eram do jeito que eu estava imaginando. E aí os professores falavam que a gente iria tropicalizar projetos. Na verdade, era adaptar projetos que vinham do exterior para a realidade brasileira, né? Então, essa ideia da criatividade, de você usar o conhecimento para criar coisas novas, não era estimulado. E para mim foi uma grande frustração. A minha especialização foi na área de energia, porque eu percebi que tinha muita relação com a questão da sociedade, né? E me encantava muito isso. Então, eu me especializei, mas era uma área que ninguém queria, naquela época. Hoje já está mais diferente, né? Mas ninguém queria, né? Então, voltando ao Olga Pombo, né? Depois da Segunda Guerra, a ciência se tornou muito porosa, né, a política, e se deixou manipular, penetrar por ela. Por quê? Porque se percebeu que a ciência era estratégica. Então, se a gente pensa em todas as armas na Segunda Guerra que foram construídas a partir do cientificismo, é uma prova disso. A bomba atômica, a própria morte foi industrializada, né? Se a gente pensa o que foram os campos de concentração, os fornos, crematórios, foi uma forma de matar industrial, né? Que tinha uma lógica industrial e científica nisso, né? Então, quando o cientista se profissionaliza, quando a ciência se torna uma profissão, e aí vamos pensar na Hannah Arendt de novo, né? A profissão no trabalho no sentido abstrato, né? Aquele que estimula o consumo, ela deixa de se orientar pelo desejo de verdade e vai se orientar
pela capacidade de produção de resultados práticos que possam ser apreciados na esfera política, militar e econômica. Quer dizer, a ciência como trabalho abstrato, a ciência como produtora de consumo, né, nesse sentido. Então, fala a Olga Pombo que a gente precisa rever essas formas clássicas de articulação disciplinar, e que a prática atual da interdisciplinaridade muitas vezes cai na superficialidade e na banalização e se distancia do significado autêntico do termo. E que é necessário uma atitude, né, um gosto, uma curiosidade, uma abertura de espírito, uma colaboratividade e uma cooperatividade. Então, vocês falaram muito disso, né, para o Flávio, nesses encontros. O último slide, né, para terminar tudo isso, deixa eu ver que horas são. Nossa, desculpa, 8h30 já, né, mas já estou terminando aqui. Então, a questão a educação realmente ela está associada a um dado projeto de sociedade. Qual é o nosso projeto de sociedade? Que futuro a gente quer? Para a gente mesmo, para os nossos filhos, enquanto seres humanos. Tem um outro pensador, um pensador, ele é sueco, Ingt Rosson, ele também é da área da epistemologia, né? Então ele fala que, na perspectiva humanista, a vivência em sociedade é a possibilidade de todos poderem prosperar e serem felizes, tá? E aí, vamos voltar lá no Norbert Elias, a gente está imerso numa teia de relações, nós estamos imersos num jogo, né? Então vamos pensar, em que time nós jogamos? Quem é o time que está jogando conosco? Quais são as estratégias do meu time? Quais são as estratégias do time do outro? Quem é a nossa torcida? Como essa torcida nos estimula? Que regras temos que seguir? Nós podemos modificar essas regras, né? Então, que olhar nós temos para nossa vivência de conjunto? E aí, em um Estado democrático, os rumos da educação, dentro desse contexto que eu coloquei para vocês, pensado até como jogo, né? Esses rumos eles podem ser modificados a partir de reflexão e de escolhas, né? Então, uma das regras que o nosso jogo coloca no Estado democrático, né? Então, nessa configuração democrática da sociedade, é o voto, né? Porque o projeto de educação é um projeto de governo, a escola é um projeto de governo. Então, é impossível que a gente dissocie educação e política. O pensamento político tem que estar presente. E aí a gente vai entrar uma série de questões, né, que pertencem ao âmbito da escola. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou voltar aqui a falar com vocês. Existem as questões relacionadas aos gêneros, né, a família que clássica, né, que a gente tem pai, mãe e filhos, isso não é uma verdade única. Nós temos a questão dos negros e dos índios, né? A Aline falava do preconceito que ela sofre, né? A questão da mulher, né? E duplamente, por ser mulher e por ser negra, tudo isso está implícito, né? Então, veja que a escola não é um campo neutro, a educação não é um campo neutro. Tem uma série de forças. E, de novo, que time nós estamos? Que time nós queremos jogar? Que regras do jogo são essas, né? Então, obrigado, gente. Essa é a minha contribuição, tá? Para vocês. Então, se vocês quiserem conversar, colocarem, comentar, pedir mais esclarecimentos, estou à disposição. Eu só dizer que eu gostei muito de acompanhar as discussões de vocês com o Flávio, tá? Eu achei que foi muito rico e foi com base, né, no que vocês foram trazendo que eu montei essa exposição também para aqui, agora. Legal, obrigado, professor. Muito legal, muito obrigada. Excelente explanação, viu? Foi muito gostoso fazer esse passeio pela história da educação, dos pensadores, muito bacana mesmo, assim. E concordo com tudo que você falou, assim, baseado nos pensadores aí.
E, infelizmente, a gente está meio assim como marionete. Eu, que sou funcionária pública, né, tenho que seguir o que o meu chefe manda, né? Por mais que eu não queira, não concorde às vezes, mas eu acho aqui em São Paulo a educação está muito bem assim organizada. Não sei. Pelo que eu sei, a minha escola, nós somos uma escola de ensino integral, então tem muito embasamento. Essa parte da que você falou que ignora o pensamento do aluno, que pensa só o professor passar conhecimento, aqui na minha escola isso não é realidade, graças a Deus. A gente leva muito em consideração o projeto de vida do aluno, o que ele pensa, ele pode se manifestar, ele tem, assim, momentos de que ele pode ser protagonista ali da educação dele. Então, nós temos momentos de tutoria que a gente leva o aluno a refletir sobre as ações que eles estão tendo ali na escola, comportamentos inadequados ou comportamentos maravilhosos. Então, eu acho que aqui em São Paulo eu tenho a agradecer. Nós estamos num momento, assim, privilegiado, sabe? Assim, já tenho 27 anos de magistério. Quando eu comecei lá em 93, era totalmente diferente, era realmente aquela educação que o professor entrava na sala, falava, o aluno anotava, registrava. Se tinha algum aluno que questionava, a gente já mandava ficar quieto, porque era o professor que sabia, aquela concepção de que o professor era o senhor. Agora a gente está sendo mais um mediador da situação de aprendizagem. A gente lança o problema, a gente lança a dificuldade ali, o conteúdo, e ele vai pensando e a gente vai ali só mediando, aparando as arestas, orientando para chegar no que a gente quer. Mas foi muito bom, muito obrigada, Júlio. Eu que agradeço, Adriana. Júlio, gostei muito, porque eu tenho um sério problema, eu não tenho licenciatura, né? Então, tem certas coisas que só eu sei porque eu peno. Eu não conheço muitos autores, eu não conheço metodologias, nem nada. Eu estou tentando buscar isso para poder acrescentar, porque eu sou muito da questão do vou fazer e se der certo, aí depois que eu acabo descobrindo, como o STEAM, eu descobri fazendo projeto de pesquisa para o doutorado da Fiocruz. Eu não conhecia o termo, eu já trabalhava com ele, mas eu não conhecia o termo. Então, são coisas que eu vou aprendendo, foi muito legal. Obrigada. Legal. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma amiga, pedagoga, autora de livros sobre educação, e ela fala o seguinte, que todos nós podemos ensinar. Não é a licenciatura que legitima isso. E que o conhecimento, o curso de pedagogia, ela é pedagoga, né, e ela fala assim, que o curso de pedagogia, na verdade, é uma reserva de mercado, é uma justificativa para a existência do profissional professor, né? Porque são teorias, né, mas são teorias, e que, na verdade, o que ensina a gente a trabalhar em sala de aula é a própria sala de aula. Então, essa mesma pesquisadora que eu apresentei aqui, a Anne-Marie Chartier, uma outra pesquisa dela com professoras do equivalente ao ensino fundamental francês, né? Então, professoras de primeiras letras. E que elas falam, bom, elas são pedagogas, mas nada do que elas aprenderam na escola, na formação delas, ajudou ao trabalho. Elas aprendem pela prática, né? Então, vai em frente, né? Vai em frente, né? Estou indo. Tomando os nãos aí da vida, mas a gente continua. Você trabalha numa área que eu acho muito interessante, que é de museus. Na verdade, a minha área de interesse na educação de pesquisa é o que a gente chama de educação não formal, quer dizer, educação fora da escola, né? Então, é muito essa educação que se dá em museus, centros comunitários, igrejas, etc., né? E que tem a questão da criatividade como um fator muito importante,
né? Você tem a liberdade de trabalhar o que você quer de forma mais lúdica. Mas lá no museu eu caí, assim, de paraquedas. E aí é uma situação que permite você identificar quais são as necessidades do seu público, do seu educando, né? E isso vai acionar a criatividade. Você faz as relações, né? Sim. Então, eu curti muito quando você falou das invenções, das criações, né? É isso. É exatamente isso, né? Quando esse problema que vocês falaram, e aí o que o professor Júlio trouxe, evidentemente eu já conversei outras vezes com o professor Júlio, a gente tenta se reunir pelo menos uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 2 semanas, mas enfim, a gente acaba criando uma rotina. E sabe quando que deu o estalo em mim que eu estava nessa coisa de afunilamento de especialização? Porque quando a minha graduação é ciência da computação, depois eu fiz uma especialização em banco de dados, depois fui fazer um MBA. E surgiu esse estalo, eu trabalhei, a minha formação, eu saí da faculdade em 2001, 2002, não me lembro agora com exatidão, e aí eu fui fazendo isso. Então, eu fui treinado, né? Eu falo assim porque eu fui treinado mesmo, eu fui condicionado a trabalhar dentro de um processo, dentro de uma visão, só que eu não tinha essa visão, né? Eu achava que eu estava produzindo, estava tudo, mas... E eu tive esse estalo, sabe quando? Quando eu estava nessa minha última atividade, quando eu trabalhei com gestão hospitalar, e depois fui trabalhar com gestão bancária, né? E quando eu estava dentro de uma gestão bancária, acho que quando eu bati lá os meus 30 anos, né? Acho que foi isso, uma coisa assim, me deu um estalo, eu falei, puxa vida, eu fazia algo muito específico dentro do banco. Então, eu trabalhava com o financeiro, a contabilidade e a controladoria e relacionava isso com o plano de negócio da computação com a área de TI da empresa. E eu pensei, puxa vida, eu estou fazendo algo tão específico que é aquilo que o professor Júlio falou. A gente fica tão especialista que a gente sabe pouco de nada, né? E é como você olhasse por não é nem pelo buraco da fechadura, você vai pelo buraco da agulha e não tem mais nada ali. E aí eu pensei, né? Puxa vida, daqui a pouco eu vou chegar numa idade, né? A produtividade, inevitavelmente, ela cai por N motivo, você amadurece, você faz as coisas com mais tranquilidade, com um pouco mais de velocidade, você se preocupa com os filhos que estão na escola, você tem N coisas, tá? E aí eu pensei, puxa, eu preciso sentir como é que está o mercado de trabalho. Aí eu contratei uma empresa chamada Cato, a nível de Brasil, que é uma consultoria de emprego, e na época eu contratei o pacote lá, o produto top 10 lá, era o must lá. Paguei uma grana. E para ver, e aí eu queria sentir quantas ofertas de emprego eu tinha. Foi fantástico, o trabalho deles é fantástico. Eles entraram em contato comigo, fizeram uma conversa comigo por telefone, elaboraram um currículo que eu nem imaginava como é que eu ia fazer aquilo. Mas o fato que eles entregaram, perguntaram, tá bom? Eu falei, nossa, tá ótimo. Sabe quantas ofertas de emprego eu tive em 6 meses? Eu tive 2. Uma era para ganhar menos do que eu ganhava, e a outra era um absurdo. Era quase que um trabalho muito insalubre. Todos em São Paulo, tal, beleza. Aí que me acendeu esse alerta. Eu falei, cara, acho que tem alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Sabe aquela coisa que você sabe, que você sente, tem alguém te dizendo, olha, mas você não sabe. Por quê? Porque como o professor Júlio falou, e a gente viu ali depois, com essas literaturas que o professor foi me passando, eu fui entendendo. Quando a gente lê a Olga Pombo, que é mais aqui está mais aqui próximo da minha realidade, e quando a gente pega um pouco esses autores, parece que fica um pouco difícil, para mim é um pouco difícil de compreender, porque está mais no passado. E a Olga Pombo foi muito legal, porque eu comecei a ler, eu comecei a me enxergar. Eu comecei a ver a minha personalidade. Eu falei, caramba, eu era assim. E aí você percebe que quando eu tinha essas coisas, eu falava, puxa vida, eu estou ficando tão específico, que daqui a pouco eu tenho um jargão no técnico comercial que a gente fala, que é mosca branca, barata branca, né?
Você não acha, você não vê. E quando você vê, joga, pergunta um número para ela e joga na loteria, né? E aí eu percebi, eu percebia que, poxa, eu podia fazer mais coisa e eu estava condicionado a uma rotina de trabalho que os outros me impunham. E eu não conseguia colocar aquilo que eu queria. Eu revelei isso em algumas conversas com o professor. E aí foi a hora que eu comecei para fugir do trabalho, né? Para fugir da rotina do banco, eu comecei a dar aula. E aí, para mim. Mas todo dia é uma coisa diferente, né? Independente, todo dia. Exatamente. Foi aí que quando eu saía, e aí trabalho em banco nunca acaba. Se você ficar, você vira à noite, entendeu? E teve casos que eu fiz isso. E aí dava 6 horas da tarde, a aula começava às 7 horas, eu falava pro meu chefe, ó, eu preciso ir embora porque eu tenho aula. E ele perguntava para mim, mas tem aula todo dia? Eu falava que tinha aula todo dia. E ele perguntava, mas você tá ganhando pouco aqui? Eu falei, não, isso daí é um hobby, eu tô querendo, sabe, fazer umas coisas diferentes. E aí eu fugia do trabalho, essa era a palavra, eu fugia. E aí, beleza. Aí eu fui dando aula, fui percebendo que aquilo que vocês falaram, nossa, a gente tem liberdade para expor um problema, não aquilo que está engessado, né, encabrestado. E aí eu só sei que com o tempo, isso que eu vendia lá atrás, que era para fugir, virou um interesse. E aí eu percebi que, poxa, é aqui que eu tenho que ir. Tanto que quando eu pedi a conta nesse trabalho do banco, meu chefe perguntou, né? Mas você vai ir para... Eu não falei para ele para onde que eu ia. Ele falou assim, mas você vai ganhar quanto? Não, nós vamos ver isso daí. Eu falei, não, você não entendeu. Eu não quero ficar, não tenho nada contra a empresa. Eu preciso sair. Aí ele falou, mas você vai para onde? Eu vou trabalhar na maior empresa desse país. Brinquei com ele, ele falou, nossa, que empresa que é essa? Eu falei, não, eu vou trabalhar numa escola chamada Instituto Federal de São Paulo, que é do governo federal, né? Brinquei com ele, a maior empresa desse país é o governo federal, né? Em tom de brincadeira. Aí ele falou, mas você vai ganhar quanto lá? Eu falei, não, eu vou ganhar bem menos do que aqui. Aí ele falou bem assim, eu falei bem assim pro professor Júlio, quando eu tive essa conversa com ele, você é louco? O que você está pensando? Aí eu falei para ele, olha, não sei, é uma coisa diferente, eu estou incomodado com as coisas que estão seguindo aqui. Não é a empresa, não é você, é eu que não me encaixo mais. E, sabe quando você vai amarrado? Você tem que ir porque o boleto vai chegar daqui 30 dias, você tem que ir porque você tem que comprar arroz, feijão, essas coisas. Eu sentia isso. Hoje não. Eu falei isso para vocês, né? Aqui também falei para o professor Júlio. Hoje, na docência, eu entendo que eu sou mais útil, eu sou mais presente. Não vou dizer para você que eu sou realizado 100%, porque a pessoa que falar que é feliz 100% é um tolo, né? A vida não é linear, ela é altos e baixos. Mas hoje, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, eu tenho um humor muito melhor. Eu percebo que eu, como professor, ao invés de cientista de dados em um banco, eu sou muito mais feliz ganhando menos. Né? Então, mas o modelamento que é duro. O que o Paulo Freire fala, né? Quer dizer, a gente... não existe só aquela dimensão do trabalho como a subsistência, né, ou como a Hannah Arendt fala também, quer dizer, o trabalho como provedor do consumo, mas existe um fator subjetivo que é da realização humana. Tem coisas que nos realizam, que realizam a nossa humanidade através daquilo que a gente faz, né? É a nossa forma de se colocar no mundo. Então, você pode ter um prazer muito grande, por exemplo, arando a terra, plantando, né? Cultivando Sim. alguma coisa. Isso pode... preencher. O meu próprio pai, meu pai nasceu no sítio, né? E depois ele foi trabalhar em banco. Teve uma infância muito difícil, né? O meu avô, o pai dele, morreu muito cedo, empobreceu muito, né? E muito criança. E foi depois, quando jovem, conseguiu um emprego em banco, um banco particular, depois entrou no antigo Banco do Estado de São Paulo, Banespa, né, que hoje é Santander.
e se aposentou no banco, mas era um trabalho que ele odiava, né? O que ele gostava é pôr o pé na terra, né? E plantar, né? E mexer com terra, mexer com planta, tudo que ele plantava vingava, ia, né? Era a realização dele, a humanidade dele seria, se exprimia, né, naquilo, né? E hoje essa cultura empresarial ela está muito difundida, né? Ela entrou em tudo. Então, essa lógica empresarial, esses coaching, essas coisas todas, elas estão entraram em todas essas áreas, né? Bom, mas não é a única realidade que existe, né? Nós, enquanto seres humanos, somos múltiplos, né? Somos pessoas com múltiplas facetas, né? Então, eu penso que uma educação ampla, né, seria a melhor coisa, que possibilite a realização das pessoas enquanto pessoas, né, e não como pecinhas. E, assim, e hoje está muito visível, assim, eu tenho vários amigos que estão largando empresas, já estão há 10, 15 anos, porque já não aguentam mais. Aí eu acho que assim, vou para a educação. Assim, não é assim. Não. Não é assim, você, vou dar. Não é. Mas é uma coisa, mas é uma opção. Você vê, tenta, vê se você se encontra ali. Mas estão mudando assim, de profissão assim, de uma forma muito abrupta. Uhum. Quando eu saí da empresa e fui para a docência foi em 2012. Em 2012, quando a gente olha o cenário... também. Ai, que legal. Quando a gente olha o cenário econômico em 2012, o Brasil estava em franco crescimento, né? As políticas, elas não eram as melhores, mas elas eram mais justas, honestas do que hoje. Enfim, quando eu falei realmente que ia sair, as pessoas falaram, nossa, você é louco, você estudou isso, estudou aquilo, fez aqui, fez ali. Mas são situações que eu acho que eu me dei a oportunidade, mas aí eu fico preocupado, e foi uma das conversas que volta e meia eu tenho com o professor, eu acho rico essas conversas, eu fico pensando, que nem eu olho o professor Júlio, ele traz todo esse arcabouço de conhecimento, né? E eu fico olhando a realidade hoje, eu fico pensando, se daqui, o professor Júlio não é eterno, não. Né? E seria bom, mas não é. Mas daqui a pouco, como é que vai ser daqui, sei lá, 50 anos, se a gente não tiver? E eu percebo que essas criatividades, essa interdisciplinaridade, ela está aí, ela está na mão de poucos, né? E esses poucos, a maioria desses poucos não divide, que nem o professor trouxe aqui conosco, trouxe aqui para nós, não divide isso. Né? Pelo contrário, usa isso no sentido de ser dominante, de cercear essas outras coisas e criar essa visão. E manipular o mercado, assim, ele ganha mais porque ele é detentor daquele conhecimento. Perfeito. Então, infelizmente, é a politicagem. Lembra, Flávio, que nós falamos semana passada, no sábado? Sim, a gente falou disso, né? É o interesse dos grupos dominantes aí. O que ele está precisando? Está precisando de mão de obra? Está precisando de gente para pensar? Só para você ter ideia, eu fui depois... eu participei de uma reunião quinta-feira agora, aqui na cidade de Sorocaba, sobre futuros projetos educacionais, pensando nessas coisas que eu faço, para tentar fazer uma coisa de novo, e eu fiquei sabendo que se a gente for fazer um projeto lá, tem que tirar a palavra robótica do projeto. Por quê? Porque quando você coloca uma palavra, segundo a pessoa que eu fui lá, não posso falar porque está em projeto ainda, mas o que acontece? Quando você tem uma palavra assim, o que cai matando de empresas querendo vender kits de robótica para a prefeitura, é absurda. O cara fala que toda semana tem gente lá. Então, quando a gente for fazer essa atividade, a gente vai ter que pensar num outro nome que não remeta a isso, porque se tiver robótica, haja vista que esses grupos empresariais, eles se valem do conhecimento e eles vão fazer lobby. Olha, sabe que está tendo... É bem assim, sabe que está tendo um curso de robótica aí na sua cidade e você não tem um kit próprio de robótica? Misericórdia, não, pelo amor de Deus, que ponto então, aí você vai ver o mesmo kit, você compra a 1/10 do valor.
Sim. Vai lá na Santa Ifigênia, você compra por vintão. Não, a ideia é que se você for comprar um Lego Main Store, por exemplo, Heavy 3... Aí não. Então, não, mas quando você olha, é a coisa mais linda do mundo. Para quem conhece, é a coisa mais linda. Você pega hoje, com a alta do dólar, deve estar custando entre 3 a 5 mil reais um kit desse. Tem um novo agora, que é mais flexível. E a ideia, e quando você pega esse kit, querendo ou não, ele é engessado. Ele é engessado. Então, a proposta é usar uma plataforma aberta, aonde não é engessado, onde vai se valorizar a criatividade. Entendeu? Mas aí é que tá. Quando é que a gente tem essa informação? É como eu falei aqui no chat, eu não sabia disso. Vocês estão falando disso, eu estava me lembrando aqui de um filme que eu assisti na Netflix há um tempo atrás. É uma história verídica. Chama-se O Menino que Descobriu o Vento. Muito bonito. Eu ainda não vi, não. Veja, Aline, é fantástico. É muito legal. É um garoto na África, numa região muito pobre, sem energia elétrica, e que vivia da agricultura, e ele, por observação, consegue criar um gerador com um dínamo de bicicleta, né? Um gerador eólico com um dínamo de bicicleta, né? Toda a história se desenvolve, tudo, a história verídica. Assistam, se vocês puderem, que vai bem nessa questão de como a gente pode pensar a ciência e a tecnologia, né? Então, de novo, remete àquela questão que eu coloquei: em que time nós estamos? Para onde a gente quer ir, né? Quais são as regras do jogo? Quem está jogando conosco, né? E tensão na sociedade sempre vai existir. Faz parte da nossa condição humana. Mas faz parte, né, dessa condição humana a gente buscar elementos para uma vida que seja digna, né, para todo mundo. E a indignidade da vida, essa opressão, né, no sentido que o Paulo Freire nos coloca, ela pode vir com diferentes roupagens. Ela pode vir na forma da empresa, ela pode vir aí em determinadas relações sociais cristalizadas, né? O Norbert Elias, né, ele fala que na formação da sociedade ocidental, a força física era uma forma de garantir conquistas. Então, a terra era um meio importante para a subsistência, e a conquista da terra era feita pela violência, né? Então, se você tinha os soldados mais bem preparados ou fisicamente mais aptos, você tinha mais probabilidade de ganhar uma disputa por terra. E, ao longo da constituição da civilização, essa força física foi sendo ressignificada. Simbolicamente, ela foi tendo outras roupagens. Então, ela deixou de ser a força física, mas ela assumiu outras formas, que hoje é o capital. Então, a forma como essa força chega até nós, muitas vezes não é identificada, ela vem de diferentes formas, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento, né? E vem muitas vezes na forma de segregação racial, sexual. Então, de novo, que time nós queremos jogar, que time nós estamos e que jogo nós queremos fazer, né? Então, não termina. É a nossa condição, não há um platô. A gente está sempre numa equação que nunca se resolve. Tá certo. Bom, sempre se retroalimentando. É verdade. Aline e Adriana, poxa, foi muito legal, né? Eu agradeço de novo muito vocês terem participado do projeto, tá? Dessa pesquisa minha, tá bom? Fico muito agradecido. Agradeço também ao professor Júlio, que se dispôs aí ao tempo dele para falar um pouco para a gente aí, um pouquinho só do todo o conhecimento dele. Eu digo para ele que eu não tive a oportunidade de a gente bater um papo pessoalmente, porque quando a gente começou a trabalhar no mestrado,
mestrado, a gente teve que já entrar nesse cenário de remoto. Mas... Então, eu vou dizer para vocês, eu não sei se o Flávio existe de carne e osso, porque nunca vi. Então, exatamente. Professor Júlio, também vou entrar em contato, pegar o contato aí com o Flávio, então, para ver aí essas coisas aí do time. Pelo menos eu mando e-mail, né? Ele existe sim, viu, Júlio? Pode ficar sossegado que eu já vi ao vivo. Ele existe, Adriana. É verdade, existe. Não é entidade, não é fantasma, não. Ainda não. Faz o que faz um ano e meio, né? Que a gente está trabalhando junto e nunca vi o Flávio ao vivo e a cores. É verdade. E eu quase que virei jacaré, mas não virei, né? Ainda não, né? Eu espero não virar jacaré antes de terminar esse mestrado. Mas, enfim, eu queria agradecer a todos, né? E aí eu vou estender o convite, tanto para a Aline, para a Adriana. Amanhã a gente vai ter um encontro com o pessoal do sábado, né? O professor Júlio também vai estar lá, mas provavelmente as colocações deles a colocação dele não será a mesma, porque vão ser outras pessoas, as pessoas podem falar coisa diferente. É como toda aula, nunca, por mais que você tenha a mesma aula mais de uma vez, nunca é a mesma, né? Então, se vocês quiserem participar, está estendido aí o convite. E caso vocês precisem de qualquer coisa, não hesitem, pode me perguntar. A Aline, ela trabalha com alguma questão de tecnologia, de programação, fique à vontade, pode me mandar aqui perguntas. Eu vou deixar com vocês aqui meu e-mail, né? Caso vocês queiram. Eu quero sim. E a professora Adriana também, qualquer coisa, Scratch, pode perguntar, eu também estou aqui à disposição. Tá? Ok, pode deixar, obrigada. O professor vai colocar aqui o e-mail dele no chat. Esse é meu e-mail, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, estou à disposição também, e eu reforço o agradecimento do Flávio. Sem vocês, a pesquisa não seria possível, né? Então é muito importante essa contribuição. E eu ouvi todos os encontros das duas turmas, achei muito rico, né? As coisas que vocês trouxeram sempre muito ricas, e agradeço muito também. Tá bom. Bom, boa noite. Já é boa noite. 9 horas, 2 horas, e se deixar a gente fica falando, né? Mas eu entendo que todos nós... Agora sextou. Exatamente. Pessoal, tchau então. Professor, eu vejo você amanhã. E a Aline e a Adriana, obrigado. Qualquer coisa, mandem mensagem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.